O Pezzini falou hoje de manhã para nós um pouco a respeito dessa situação que, às vezes, quando a gente produz um estilo, uma liturgia, alguns tipos de modelos que a gente copia do que a gente vê de fora, a tendência é que a gente alcance crentes de outras igrejas que são esteticamente piores do que a nossa, que tem algum tipo de problema já com alguma outra igreja, ou sei lá, estavam frequentando uma igreja que doutrinariamente era diferente da sua, daquilo que você está propondo, né? Essa é a realidade de não só nos Estados Unidos, é a realidade nossa aqui no Brasil também. No primeira fase, vamos dizer assim, do desenvolvimento da nossa igreja aqui na cidade de São Leopoldo, a gente também passou por isso, né? Por ter uma outra proposta de doutrina diferente da maioria das igrejas presentes na cidade, por estar procurando fazer alguma coisa com um pouquinho mais de excelência do que as igrejas que existiam aqui na cidade. A gente teve uma primeira leva de pessoas que chegaram na igreja que vinham de outras igrejas, aqui no nosso caso especificamente, principalmente da Assembleia de Deus, né? Hoje a gente tem em torno de 47% das pessoas que fazem parte da nossa igreja que vieram de outras igrejas. E a gente só começou a virar esse número para ter a maioria de pessoas que vêm de fora nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, que a gente modifica esse tipo de estatística, vamos dizer assim. Muito disso por conta desse fenômeno que a gente viu hoje de manhã com o Pezzini, quando ele estava falando, e na verdade é óbvio que a gente tem pessoas que às vezes frequentam outras igrejas que estão, sei lá, espiritualmente perdidas ali, e obviamente você vai aceitar a pessoa e você quer que a pessoa vá para o céu. Então, se for na nossa igreja, melhor ainda, né? Mas o nosso público-alvo, o foco, ele não pode ser esse. O foco ele precisa ser alcançar novas pessoas. E a gente vai entender como que a gente vai dialogar com essas novas pessoas, também pensando em aonde essas pessoas estão. Hoje, quando a gente fala a respeito de cultura pós-cristã, esse é um termo que já está sendo utilizado para poder definir a maneira como a Europa, Canadá, Austrália se definem. Eles entendem que eles já não são países cristãos mais, os valores cristãos, eles são resquícios na sociedade deles, de alguma maneira. Os Estados Unidos caminha para esse tipo de coisa. A gente percebe dentro dos Estados Unidos uma diferença muito grande quando você olha para capitais e quando você olha para cidades do interior. As capitais nos Estados Unidos já são tomadas por esse novo jeito de se enxergar o mundo. Da mesma forma, a gente enxerga esse tipo de movimento acontecendo com a gente aqui no Brasil, porque nós somos moldados pela cultura externa, né? A influência da cultura externa é muito forte dentro do nosso país. E talvez um grande exemplo de um país que migra rapidamente, porque a Europa e os outros países, eles vieram declinando com o passar do tempo para esse outro formato. Talvez um dos grandes exemplos que a gente tem disso é a cultura da Coreia do Sul. A Coreia do Sul passou por um grande avivamento ali nas décadas de 70, 80, 90, chegou a um ponto que praticamente 70% da população era evangélica, formado por presbiterianos, batistas e assembleianos. Eram as grandes igrejas que tinham 20 mil, 30 mil, 50 mil membros. Eles vivenciaram uma explosão da questão do evangelho. E hoje, menos de 10% dos jovens de até 25 anos se consideram cristãos. E a Coreia do Sul é uma das culturas que tem exportado para nós aqui no Brasil. A gente tem o K-pop, a gente tem os doramas que já começam a influenciar a mente do brasileiro, do jovem brasileiro, né? E produzindo inclusive filmes de qualidade, com conteúdo muito bom, e passa para a gente uma nova percepção cultural. E a gente aqui no Brasil começa a perceber isso nas
pessoas que têm passado pelas universidades. Então, talvez a gente tenha dois grandes grupos no Brasil hoje. A gente tem aquela pessoa que talvez é ainda ou o mais velho, o trabalhador, que achou que a faculdade não era necessário, que passou a vida inteira numa empresa ou numa indústria, alguma coisa assim, que ainda preserva alguns elementos de uma cultura anterior. E a gente tem o pessoal da faculdade que formou em qualquer coisa e que teve a sua visão de mundo modificada, e a gente tem, então, a igreja praticamente construída para o primeiro grupo, para comunicar com pessoas que já eram cristãs, mesmo que católicas, mesmo que não praticantes, mesmo que só nominais na sua forma. A gente vai ter um modelo de evangelização, um modelo de culto que faz sentido para essas pessoas, mas a gente passa a ter uma dificuldade de dialogar e de comunicar com as pessoas que vivem na outra cultura. Então, quem é essa pessoa que a gente tem encontrado hoje em dia? Então, alguns elementos, alguns sentimentos, eles estão presentes. O nosso objetivo com isso é conseguir pensar se eu consigo definir quem é a pessoa que precisa ser alcançada, então eu posso adequar ou trabalhar na minha comunicação, seja a minha comunicação de culto, seja a comunicação do ensino da igreja, seja a comunicação das mídias da igreja. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E o nosso objetivo aqui é pensar como que a gente pode, então, adequar para falar com esse ser humano. Eu não sei quantos de vocês que viram aí entre, sei lá, meio-dia e agora, né, deram uma zapeada nas notícias e assistiram o desfile do 7 de setembro do presidente Lula lá em Brasília, agora há pouco, né? Quem não olhou vai olhar mais à tarde ou mais à noite, vai perceber uma diferença muito grande daquilo que a gente teve no 7 de setembro dos anos anteriores. Os anos anteriores a gente tinha as ruas lotadas, a gente teve Brasília lotada, o Rio de Janeiro lotado, que foi onde o Bolsonaro passou nos desfiles que ele tiveram. Hoje a gente tinha basicamente as pessoas que obrigatoriamente tinham que estar lá, né? Os funcionários públicos ali de Brasília, o pessoal do Exército, alguns políticos, e ele acenando para ninguém praticamente a hora que ele passava pela rua. Quando a gente olha para esse tipo de situação, a gente percebe claramente esse sentimento na vida das pessoas. Eu não sei quantos de vocês passaram por esse fenômeno no final do ano passado, nas suas igrejas, na época ali que acabou as eleições, de um desânimo na própria igreja. Vocês chegaram a perceber ou experimentar esse tipo de coisa? Eu lembro que a gente, no culto do dia da eleição, eu fiz uma pregação falando a respeito de eleição, de que a nossa confiança está em Deus, a nossa confiança não está na política, etc. E a igreja estava cheia nesse dia. No mês de novembro inteiro, a gente teve uma baixa de participação, uma baixa na arrecadação, uma baixa na moral das pessoas, como se a gente estivesse vivendo um velório no Brasil. Né? Aí eu descobri que a minha pregação de outubro não valeu nada. Né? O pessoal ouviu, concordou ali na hora que o culto estava acontecendo, mas quando chegou em casa, o clima estava diferente. E aí você fica olhando assim, puxa vida, por que isso está acontecendo? Depois a gente viu os movimentos dos quartéis, aquela confusão toda que a gente experimentou aí até o 8 de janeiro, né? Que foi quando eles deram a surtada, foram lá quebrar tudo lá no Congresso, etc. Depois foi todo mundo preso. E aí a gente percebe, você começa a olhar para as pessoas de maneira geral e você percebe como é que elas se sentem hoje em relação a isso tudo que aconteceu. Eu não sei quem lida com empresas, indústria, comércio de maneira geral hoje. A maioria das pessoas sentem que as coisas não estão indo bem. Então a indústria está reduzindo a sua produção, fabricando ou deixando coisas praticamente para estoque, o comércio sente que as coisas não estão indo bem, mas quando você olha para os números do país, os números estão bons. O PIB está crescendo,
o desemprego continua caindo, ou seja, não existe uma razão real para esse sentimento que a gente experimenta no dia a dia do comércio, da indústria, ou da maneira das pessoas se comportarem. O que nós vamos perceber é que existe uma aura de um sentimento que conduz ao comportamento das pessoas. Na verdade, as pessoas elas não se comportam de maneira objetiva. Elas não analisam o que de fato está diante delas e passam a agir de acordo com aquele tipo de a situação se concretiza. As pessoas se comportam a partir de como elas se sentem. E o sentimento predominante no nosso mundo hoje, no mundo ocidental, é o sentimento de impotência. A gente consegue fazer esse tipo de medição em outros países, a gente consegue ver como que isso funciona na Europa, como funciona nos Estados Unidos, as crises de imigração, a maneira como as pessoas enxergam o futuro. E aí esse sentimento de impotência, ele começa a refletir no comportamento das pessoas quando elas pensam, por exemplo, em quantos filhos elas querem ter. Antigamente as pessoas tinham uma ideia de ter muitos filhos, de uma família cheia de gente. Hoje a regra é não ter filho. Você compra um animal e você cria ali o seu animal para te gerar um pouco de afeto, de carinho, para nutrir aquilo que talvez o filho traria para você, mas não existe uma boa perspectiva a respeito do futuro. As pessoas olham para essas crises climáticas que a gente está vivendo hoje, e aí vem as conversas do aquecimento global, que são cada vez mais catastróficas. Aí as pessoas também olham para o futuro e pensam assim, puxa, futuro, que futuro? Né? Será que vai ter futuro? Então, quando a gente encontra as pessoas, impotência é um sentimento que está presente. Outro sentimento que a gente encontra é o sentimento de solidão. Pezzini explorou isso um pouco hoje, falou da diferença de solidão para solitude, e o sentimento de solidão é aquele de que as pessoas elas estão cercadas de gente o tempo inteiro, mas sentem que não podem contar com as pessoas, não podem se abrir, não podem ter essas pessoas participando da sua vida. A gente sabe que isso é um sentimento às vezes presente na gente mesmo, né? Quando faz essas enquetes sobre pastores, como que pastores vivem, como que pastores se sentem. Normalmente, solidão é uma palavra que aparece, essa ideia de que eu estou cercado de gente o tempo inteiro, eu tenho a igreja para cuidar, eu tenho pessoas na minha casa ouvindo conversar comigo o tempo inteiro, mas que não sabem quem eu realmente sou, o que se passa de fato comigo, será que eu posso me abrir ou não com essa pessoa? Esse não é um sentimento exclusivo de uma classe. Esse é um sentimento de um tempo que a gente tem vivido. E que ele se intensifica quanto mais a tecnologia avança. A gente vai pincelar um pouquinho a respeito disso também. Outra situação, a desestruturação familiar. Eu acho que talvez o principal problema que a gente, pastor, tem acompanhado na vida das pessoas hoje é em relação a relacionamentos e casamentos. E a gente percebe que cada vez mais a percepção das pessoas em relação ao casamento, ela é de que é feito mesmo para um tempo, tem um prazo de validade. E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu não sei se essas estatísticas ainda estão em outros estados presentes, mas casamento é sinônimo de festa, não é sinônimo de compromisso. Então as pessoas se juntam, elas não se casam, elas começam a conviver, elas começam a dividir ali o seu salário, começam a comprar um carro e às vezes até tem filhos, mas elas não se casam. E quando você vai falar sobre casamento, a perspectiva delas disso é assim, mas é muito caro para poder fazer isso. Porque a ideia é que a família ela é transitória e ela pode ser múltipla. Eu não preciso necessariamente estar com essa pessoa o resto da vida ou construir algo sólido com essa pessoa por resto da vida. E aí esse tipo de situação vai afetando a igreja porque o nosso discurso ele é construído para a família de papai, mamãe e filhinho. Para aquela família tradicional, antiga,
que as pessoas iam casar para sempre, mesmo que o marido traísse a mulher, mesmo que a mulher não ligasse mais para o marido, mas esse é a figura que frequentaria a igreja e para quem a gente discursaria. Normalmente os nossos discursos e as nossas estruturas estão preparadas. Nós vivemos um período de desilusão e o efeito disso é essa profusão de doenças emocionais. Então, nos movimentos que o Pezzini coloca ali do pastor, né? O primeiro pastor ele era um capelão, depois o pastor ele era um empreendedor, um executivo, e agora o pastor é um terapeuta. Muito disso é pela própria demanda percebida dessa profusão de doenças emocionais que as pessoas têm. A gente vê, e às vezes a gente faz isso também, parece que é até um orgulho dizer que a gente tem algum tipo de desabilidade emocional. Né? As pessoas falam assim, não, eu estou com um TDAH como se fosse um orgulho, isso é uma coisa maravilhosa ter um TDAH. Né? Quem não tem um TDAH hoje, não está vivendo nesse mundo aqui. Né? Deve ser gente preguiçosa, vagabunda, né? Que não tem problemas reais para matar a sua alma. E a gente vai, a gente brinca bastante com o William ali, né? Porque normalmente quando o cara começa com ele é o psicólogo, além de ser nosso presbítero, psicólogo da igreja ali também, e a gente às vezes fala com a pessoa assim, não, antes de você começar a falar que tem TDAH, você tem que ter um diagnóstico oficial. E o William vai lá e fala, alguns têm, né? A maioria não. Mas como a nossa cultura ela é desabilitada emocionalmente, esse tipo de coisa começa a tomar conta da nossa própria maneira de pensar. E as pessoas que chegam para a igreja de fora, normalmente já chegam apresentando os seus CIDs, né, no seu papelzinho lá do diagnóstico de uma série de coisas que elas possuem, e a gente precisa comunicar com essas pessoas. Como é que a gente vai fazer para comunicar com essas pessoas? Né? E como é que a gente vai fazer isso sem se tornar o pastor terapeuta, já que o nosso consumidor está demandando esse tipo de coisa de nós? Né? E como que a gente vai fazer isso se a gente se torna o pastor terapeuta, curando a pessoa e de repente a pessoa descobrindo que não precisa mais de nós, porque ela se tratou, ela resolveu ali o seu problema ou a sua situação. E por último, a gente percebe o desinteresse pela verdade como parte presente desse homem, dessa mulher urbana da nossa cultura. Então você acompanha as pessoas, você pergunta para elas qual é a religião delas, elas não conseguem te definir com clareza, muitas delas até já se declaram, não, sem religião. Mas elas não são aqueles sem religião que foi porque estudou darwinismo, estudou o cosmos e aderiu a uma teoria da evolução, a uma teoria do Big Bang e achou que a Bíblia não faz sentido mais. Não, ela é uma pessoa sem religião que acredita em um monte de coisas, mesmo que um monte de coisas que elas acreditam não faça sentido. Desde que as faça sentir bem ou gere algum tipo de segurança para elas. Então, o desinteresse pela verdade gera um grupo de pessoas que não define-se religiosamente, mas abraçam uma série de pedaços de religião. Então, as pessoas começam a frequentar as nossas igrejas, os nossos cultos, e se elas encontram um culto que tem uma música legal, que emocionou elas, tem uma mensagem que de alguma maneira motiva elas para a semana, ela passa a frequentar a sua igreja, às vezes ela se torna membro da sua igreja, às vezes ela batiza, e você pensa assim, puxa vida, que maravilha que essa pessoa batizou. A gente experimentou uma situação dessa esse ano, ali na nossa igreja. A pessoa batizou, passou umas 2, 3 meses daquilo ali, estava postando na rede social que joga carta e mexe com tarô, e aí o pessoal começou a olhar aquilo ali meio apavorado naquela situação, mas na cabeça da pessoa, ela passou por todos os processos, ela escutou todas as informações a respeito de o que ela está fazendo, aceitando Jesus e etc. Ela disse sim para todas as afirmações, mas na cabeça dela não existe uma incompatibilidade
com o que ela está aceitando na igreja e o que ela está vivendo de outras religiões do lado de fora. Como é que a gente comunica para essas pessoas? Que para ela não está interessada em uma verdade que se opõe a uma outra informação. Ela está agregando informações para ela, ou religiosidades para ela, ou cultos até para ela. A gente está lá no seminário esse mês estudando a história do povo de Israel, e era uma coisa que às vezes a gente via acontecendo na Bíblia e ficava se perguntando assim, mas como é que as pessoas faziam esse tipo de coisa? O cara era judeu, e aí ele adorava o Deus de Israel, e ele falava no nome do Senhor, mas ele tinha um bezerro de ouro que ele dizia que aquele era a representação do Deus de Israel, ele não achava que era uma outra divindade que ele estava adorando, mas ao mesmo tempo ele ia lá e adorava um Baalim ou uma Astarote, e aí Elias aparecia e fazia descer o fogo do céu, e o povo falava assim, não, o Senhor é Deus, e no dia seguinte eles estavam cultuando Baal de novo. Aí a gente lê essas histórias e parecia uma coisa tão distante da nossa realidade, parecia uma coisa assim, puxa, esse povo de Israel é burro, né? Como é que eles fazem esse tipo de coisa? Mas é a nossa cultura. Isso é o que as pessoas vivem e às vezes estão vivendo dentro das nossas igrejas, dentro do nosso próprio ambiente que a gente está trabalhando. O John Stott, ele escreve um livro onde ele vai falar sobre 3 aspirações que o ser humano tem. A primeira é a aspiração pela transcendência. É o desejo de alguma forma, chegar a algum lugar ou algum estado de espírito que seja além daquilo que ele vive no dia a dia dele. Então, de repente, a gente olha para uma figura como essa. Isso aqui é uma igreja ou é um show? Vocês acham que eu tirei essa imagem da onde? Hoje não dá para saber. Porque tem as luzes, tem a banda, tem o dirigente, as pessoas estão com a mãozinha para cima, adorando ao Senhor. Mas as pessoas podem fazer a mesma coisa. Ó. Criciúma. Aí, ó. Tá lá em Santa Catarina. Você nota que o gestual é o mesmo. O sentimento é o mesmo. E aí a gente vai observar que a pessoa às vezes busca na igreja a mesma coisa que ela busca num show, a mesma coisa que ela busca num jogo de futebol, a mesma coisa que ela busca num espetáculo de teatro. E aí a gente começa a enfrentar outro fenômeno nas nossas igrejas, que é a situação das pessoas que elas frequentam a igreja, elas aceitam o convite de participar, elas gostam da igreja, elas gostam do culto. E aí elas colocam o culto de domingo, ou o momento de estar na igreja, como mais um elemento do cardápio daquilo que elas vão fazer. Então, assim como a pessoa não vai ao shopping todos os finais de semana, e nem a um estádio todos os finais de semana, e nem a um show de rock todos os finais de semana, ela também não vai mais à igreja todos os finais de semana. Então, o pessoal lá dos Estados Unidos que costuma fazer essas pesquisas diz que até a década de 90, um bom crente era um cara que frequentava a igreja pelo menos 48 domingos por ano. Hoje, um bom crente frequenta 35 domingos por ano. Significa que ele vai 3 a cada 4 domingos do mês para a igreja. Nós estamos falando de um bom crente. Porque um crente normal, ele frequenta a igreja no intervalo dos outros lugares que ele busca essa transcendência. Então, no final de semana, a igreja é uma opção, no outro final de semana, o jogo de futebol é uma opção, no outro final de semana, um show é uma opção.
E o discurso é de que, não, eu não sou uma pessoa religiosa, então eu não preciso ficar preso a esse tipo de coisa. E se esse fosse a realidade, porque ele é crente o tempo inteiro na vida dele, não foi num culto no domingo, beleza. Mas o culto de domingo se torna um termômetro daquilo que de fato a pessoa vive no dia a dia dela. Ou como ela encara a própria igreja. Então, quando a pessoa coloca a igreja como um elemento a mais no cardápio de atividades para ela, a gente descobre que talvez a gente precisa mudar a nossa comunicação. Ou a maneira como a gente está ou tem alcançado as pessoas. Então, a busca pela transcendência faz com que pessoas venham para a igreja, participem dos cultos, aceitem os convites, às vezes se tornem membros da igreja, mas não necessariamente façam parte da missão de Deus, que na verdade é a proposta que a gente tem. John Stott fala sobre uma segunda aspiração, que é a busca por relacionamentos. Então, por mais que o ser humano se sente só, por mais que o ser humano ele tenha se afastado dos convívios, a gente vai também ver um pouquinho disso ali, da família, da comunidade frequente, as pessoas continuam sentindo falta de relacionamentos. E aí a nossa cultura criou um problema hoje com a própria questão da palavra amor. Porque a ideia dos relacionamentos, da maneira como a cultura tem aplicado, é que são relacionamentos que supram a minha necessidade, não um espaço onde eu vou conviver definitivamente com a pessoa. Então a gente percebe as pessoas com algumas falas de orgulho, no sentido de, eu tenho amigos que não enchem uma mão. Zine até falou da estatística você falou no Niebuhr, que as pessoas têm 5 amigos. E às vezes as pessoas falam que têm 5 amigos com orgulho. Como se isso fosse uma coisa de eu não confio em muita gente, eu não confio em muitas pessoas. Agora, as pessoas não têm os mesmos 5 amigos por 5 anos. Os 5 amigos que as pessoas possivelmente têm hoje já são diferentes dos 5 amigos que elas tinham há 5 anos atrás. Porque o relacionamento de amor, ele é um relacionamento de suprir necessidade que eu tenho na fase da vida que eu estou agora. Que é o problema que a gente vai ver também com a questão do próprio casamento. Quando você casou, quem tem mais de, 10, 15, 20 anos de casado, quando você casou, você encontrou aquela pessoa e você fez o compromisso com aquela pessoa e você definiu como é que ia ser o convívio, como é que você ia trabalhar e a outra pessoa também, como é que ia dividir o dinheiro, o que vocês gostavam de fazer, como é que seriam os finais de semana. Você foi fazendo acordos com aquela pessoa. 5 anos depois, você não é a mesma pessoa que você era 5 anos atrás. 10 anos depois, você já é uma pessoa completamente diferente da pessoa que você era 10 anos atrás. E aí, os compromissos feitos há 10 anos atrás, talvez eles não façam sentido mais para essa realidade de pessoa que você é hoje. Você já gosta de coisas diferentes, você já tem hábitos diferentes daquele que você tinha. E aí a gente começa a ver os casamentos entrando nas crises dos 6 anos, nas crises dos 7 anos, porque as pessoas começam a cobrar uma da outra, falando assim, não, mas quando a gente casou, você combinou isso aqui. Sim, mas eu não sou essa pessoa mais. E aí, o problema do amor é que o amor acaba quando aquilo que a pessoa supria em mim acaba. Ao invés do amor ser uma ação ativa minha para outra pessoa, ela passa a ser uma ação passiva na nossa cultura. É quando eu sou amado é que existe amor. E eu sou amado do jeito que eu entendo amor. O que eu configuro amor. E aí isso leva a gente para uma outra questão no nosso mundo, que é a questão homossexual. Então, de repente, pecados
começam a entrar debaixo do guarda-chuva da palavra amor. E aí, como que a igreja vai dialogar com essa situação? Como é que a gente vai enfrentar esse tipo de discurso? Se nós dizemos que nós somos do amor, e Deus é amor, mas a gente está impedindo as pessoas de se amarem. Ou a gente não reconhece quando o amor entre um casal acabou e o verdadeiro amor está numa pessoa que está entrando de fora para dentro para aquele casamento. E as pessoas, elas continuam com essa necessidade de relacionamentos. A pergunta é, como que a gente comunica relacionamentos para as pessoas hoje dentro da igreja? John Stott vai falar de uma terceira aspiração que as pessoas têm, que é a busca pelo significado. E a gente também tem enfrentado na nossa cultura uma corrupção dessa busca ou desse sentido pelo próprio desenvolvimento da tecnologia. Então agora a moda é a inteligência artificial, é o site GPT. Ano passado, quando lançou o site GPT, alguém chegou para mim e falou assim: não, pastor, agora eu não preciso te incomodar mais fazendo as perguntas, porque tem o site GPT. Então eu posso colocar ali minhas dúvidas bíblicas, minhas dúvidas teológicas, e aí o site GPT já vai me responder, e o site GPT já começa a substituir novas funções, e todas as vezes que a gente teve avanço tecnológico, a gente teve substituição de pessoas no mercado de trabalho, e todas as vezes que a gente teve avanços tecnológicos, nós tivemos crises de suicídio na sociedade. Quando a sociologia surge na virada do século XIX para o século XX com Durkheim, era justamente para fazer essa leitura, como que a revolução industrial, modificando os postos de trabalho, gerando nas pessoas um sentimento de que a vida delas perdeu o significado, já que boa parte das pessoas coloca o seu significado naquilo que elas fazem, não naquilo que elas são. E aí elas começam a se sentir inúteis. Aí as pessoas começam a suicidar. Aí o Durkheim fala assim: puxa, a gente está diante de um fenômeno diferente, de uma situação nova, e isso precisa de uma maneira nova de abordar. Hoje a gente começa a enfrentar uma nova onda desse tipo de situação. As pessoas começam a substituir os relacionamentos também pela tecnologia. Os relacionamentos virtuais vão ganhando espaço. A gente já vem aí nos últimos 15 anos e talvez nos últimos 10 anos com mais intensidade, porque agora a comunicação se tornou praticamente gratuita, enfrentando as situações do sexting, o sexo virtual. E aí a gente tem traições que acontecem entre casais somente no mundo virtual. E de repente o relacionamento com uma pessoa virtual passa a ser até mais interessante do que com uma pessoa de verdade, porque a pessoa virtual você preenche as lacunas do que você não está vendo com a sua própria imaginação, idealizando coisas boas e virtudes que, se você encontrar com a pessoa pessoalmente, ela nem tem aquilo tudo de virtude. Ela nem é aquele tipo de pessoa. Mas a busca, o sentido, o desejo pelo relacionamento, ele continua presente na vida das pessoas. Mas aí a gente continua avançando, e a gente enfrenta hoje, dentro da questão do significado, que a gente poderia chamar do reducionismo científico. Então, de repente, o ser humano, ele deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, e ele se torna mais um animal no meio de vários outros animais. E aí, com isso, a gente percebe aflorando o discurso ambientalista, onde o ser humano ele é o problema do planeta Terra. E melhor era se o ser humano não existisse. E às vezes a gente até admira algumas pessoas com esse tipo de discurso ambientalista. O ser humano é aquele que está destruindo o planeta, então o ser humano é aquele que maltrata os animais, e aí a gente vê pessoas com frequência postando, e às vezes dentro da igreja, colocando que relacionar com um animal é muito melhor do que relacionar com uma pessoa. E aí a pessoa dá as razões pelas quais
ela tem esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Só que ao mesmo tempo, ela não sabe por quê que ela está perdendo o sentido do seu próprio significado. Porque ela deixou de ser alguém criado por Deus especificamente para algo e ela passa a ser alguém que atrapalha a existência. E a gente chega no auge disso quando a gente entra, então, no existencialismo. Que é aquele pensamento, aquela ideia que é expressa de maneira simples do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A gente escutou isso a vida inteira e nunca parou para pensar por que essa pergunta existe, ou por que as pessoas fazem essa pergunta. Na verdade, o ovo ou a galinha é uma pergunta de... existia uma necessidade a ser suprida, e aí eu fui criado para suprir essa necessidade? Ou eu existi simplesmente do nada, sem razão nenhuma, e aí eu é que preciso buscar um significado para a minha própria vida? E aí, quando a gente vai comunicar com as pessoas hoje, as pessoas que frequentam também as nossas igrejas, que participam dos nossos grupos, a gente percebe que muitas vezes elas chegam para tentar validar o que elas acham que é o significado da vida delas, e elas querem Deus como se fosse um amuleto para dar uma força para aquilo ali acontecer. Às vezes a gente vai lá e a gente prega de forma abstrata, né, sobre você tem que viver para Deus, você tem que se render a Deus, você tem que ter Jesus como Senhor da sua vida. E ela acredita nisso tudo ao mesmo tempo que é ela que está construindo um significado para a vida dela. Porque lá atrás a cultura construiu nela a ideia de que ela surgiu do nada, então agora ela precisa buscar um significado para a vida dela. Então, todas essas coisas aqui são problemas que o ser humano ele tem uma necessidade, mas a cultura começa a criar respostas para suprir essa necessidade, que faz com que as pessoas achem que essa necessidade será suprida naquelas respostas e que às vezes a gente tem dificuldade de confrontar. Então, que texto bíblico eu poderia usar para confrontar essa percepção que as pessoas têm de que elas têm que procurar uma carreira, que elas têm que estudar bastante para ir para uma faculdade de, sei lá, medicina, para elas terem uma carreira de sucesso, e elas falam assim, não, e quando eu for médico eu vou ajudar muitas pessoas. Esses dias lá no escritório, a gente estava olhando uns currículos de advogado para poder contratar, e aí eu comecei a notar uma coisa interessante, que sempre tinha, só que eu nunca tinha prestado atenção, que aí sempre tem no currículo, tem aquela partezinha embaixo ali, tipo assim, fale um pouco sobre você, né? Seus defeitos, qualidades, não sei o quê. Aí a pessoa coloca, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa que trabalha em equipe, é sempre as mesmas coisas, né, que a pessoa coloca ali. E a maioria das pessoas coloca assim, e eu olho para o direito como uma oportunidade de poder ajudar as pessoas e poder amenizar as injustiças e não sei o quê. Mentira, está todo mundo querendo ganhar dinheiro. Eles entram lá no escritório, eles não estão nem aí para a justiça, eles querem defender a tese do cliente que está pagando o escritório. Mas existe uma autoilusão de que você está fazendo aquilo para poder preencher a questão do significado. Porque você fala assim, não, eu trabalho só para poder ganhar meu dinheiro e eu vou defender qualquer um que me pagar, que vier aqui me contratar, isso não soa bem para a nossa consciência, para a maneira como a gente enxerga. Que texto bíblico a gente poderia usar para poder trabalhar a questão da busca pela transcendência? Ou como que a gente poderia resolver esse problema das pessoas na igreja que estão olhando para nós como mais um elemento do cardápio deles? Que eles são church friendly, né? Eles gostam da ideia de uma igreja, mas a igreja ela só ocupa esse tipo de espaço. A ideia é que a gente precisa, então, construir comunicação para poder alcançar e para poder fazer isso
de alguma maneira fazer sentido. Nós estamos agora, talvez, nos últimos 10, 15 anos, também com um novo fenômeno, que tem sido chamado de individualismo expressivo. Então, antigamente, as pessoas tinham uma percepção de que a sua identidade ela era ligada à comunidade. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vai ver que sempre tem assim, fulano que era filho de ciclano, da família tal, da tribo tal, da nação de Israel. A identidade da pessoa era completamente vinculada à sua identidade familiar e à sua identidade nacional. E no contexto do povo de Israel, também a sua identidade como igreja, já que a nação de Israel era a igreja que eles frequentavam. A gente enfrentou também nos últimos anos esse movimento contrário, aonde o indivíduo é que importa. É onde você precisa entender quem é você, não quem é você dentro da sua família, ou quem é você dentro da sua igreja, ou quem é você dentro do país. E a gente percebe uma reação muito grande da cultura, porque a gente está falando sobre também como que a cultura vai moldando isso. Quando a gente pega todos os governos de direita que vão tentar, e a gente vai ver por que eles vão tentar combater isso de uma maneira errada, a gente percebe que o logo ou o slogan do governo sempre é pátria, família e Deus. Esse é o slogan. E não é um troço que o Bolsonaro inventou, o Bolsonaro criou. Você vai lá no Trump, ele falava a mesma coisa, você vai na primeira-ministra da Itália, que foi eleita agora, ela vai falar a mesma coisa. E aí a cultura, ela reage a esse tipo de situação, porque essa ideia de pátria, família e Deus é a ideia de você suprimir o indivíduo em detrimento do coletivo. É que você tem que viver para o coletivo. Mas a nossa cultura, aquilo que a gente assiste nos filmes, aquilo que a gente estuda na faculdade, aquilo que a gente às vezes vai no terapeuta e ele fala com a gente, é o inverso disso. É que você precisa viver para você. A gente escuta coisas assim, às vezes até na igreja, e às vezes a gente prega esse tipo de coisa, né? A Bíblia diz que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas antes de você amar o próximo, então você precisa aprender a amar a si mesmo. Às vezes a gente prega esse tipo de coisa. Só que quando a Bíblia vai falar sobre isso, ela vai dizer assim, você já ama demais até a si mesmo. Né? A proposta bíblica é negue-se a si mesmo. Aquilo que a gente viu na devocional no nosso tempo de Léxio hoje de manhã. Deus ele não propõe que você continue aumentando o seu amor a si mesmo, para aí então você amar o próximo. Deus já pressupõe que você faz isso, que você ama a si mesmo. Mas é muito mais confortável a gente escutar ou reforçar coisas que trabalham a individualização. E aí a gente então passa por esse primeiro fenômeno que a gente vai chamar de a psicologização do eu. O indivíduo ele assume uma posição de destaque na sociedade. E aí a gente começa a ter esse tipo de conflito. Aonde está a identidade de uma pessoa que a gente vai alcançar? Como que eu vou comunicar para ela que a identidade dela não está ou não vai se encontrar dentro dela, mas a identidade dela vai se encontrar dentro da comunidade? E que a igreja é uma dessas respostas para a construção da identidade dela. Se ela está assistindo exatamente o oposto disso em todos os filmes, ou ela está escutando o oposto disso em todas as músicas. Esses dias eu estava vendo uma música que eu já tinha ouvido ela milhares de vezes, assim, talvez você já deve ter ouvido ela, mesmo se você não escuta música secular, você já deve ter ouvido, sei lá, no shopping, alguém passando. Eu não lembro exatamente quem canta essa, de repente alguém que sabe aí, a Amanda pode me ajudar nessa aí, né? A menina começa a cantar assim, I bought myself flowers, na, 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 na. Como é que é essa aí, Amanda? Me ajuda essa aí, eu esqueci quem que é.
Miley Cyrus, né? Mais um trechinho, né? Ela fala assim, eu posso comprar flores para mim mesmo. Porque ela construiu uma música em contraponto da música do, se eu não me engano, do Bruno Mars, que estava falando sobre comprar flores para a mulher. Aí ela vai lá e muda esse sentido. E aí a gente vai escutando essas coisas, a gente pensa assim, não, sim, o contexto de quando ele fala isso, ele é um contexto tóxico e é um contexto talvez que está diminuindo a mulher, mas a resposta para isso da cultura é, mulher, você compra suas próprias flores. Individualização. Então, o tempo inteiro a gente vai sendo bombardeado com essa ideia de que a resposta para o problema que o pecado causa na comunidade é eu viver a minha vida sozinho. Que aí é outro elemento que a gente já enfrenta no Brasil de forma galopante, que é o do desigrejamento. A resposta que eu vou dar de entrar na comunidade, encontrar problemas na comunidade, é eu viver a minha fé sozinho. Na minha casa, eu faço a minha leitura bíblica, eu posso orar sozinho, eu posso cultuar a Deus sozinho. Esses dias uma pessoa lá na igreja me procurou, e aí ela falou comigo assim, ela chegou na igreja no ano passado, batizou no ano passado, e estava apaixonada pela igreja no ano passado, e aí esse ano ela foi vivendo a igreja, né? E ela foi descobrindo que a igreja tem problema, que tem gente lá dentro que tem defeito, que tem dificuldade, às vezes, de relacionamento. E aí ela chegou para mim, chamou para conversar e falou para mim assim, puxa, eu estou muito, muito triste, porque eu até quase saí da igreja esse ano, quase deixei a igreja esse ano, porque quando eu cheguei aqui, eu achava que a igreja era como você, que sempre me acolheu, que sempre prestou muita atenção no que eu falava, que mesmo quando eu cometia algum erro, você falava comigo de uma forma muito carinhosa, que você, de alguma maneira, me valorizava. E aí eu fui, ela foi citando os ambientes que ela frequentou, e aí ela foi relatando que em frequentando esses ambientes, ela começa a ter dificuldades de relacionamentos com as pessoas. E aí ela começa a encontrar uma pessoa que trata ela um pouco mal, uma pessoa que é um pouco mais ríspida com ela, uma pessoa que não para prestar atenção nela quando ela tem uma dificuldade. E aí a resposta que ela tem para isso, imediatamente, é: eu vou me isolar. Porque eu achava que a igreja era um ambiente perfeito de acolhimento incondicional, mas eu cheguei aqui e não é isso que está acontecendo. E não é isso que eu estou vivendo. E às vezes a nossa tentativa, a nossa resposta imediata é tentar reacolher a pessoa para poder falar para ela assim, não, mas fica aqui comigo então, não mais procura essa pessoa, só procura a mim, porque aí eu vou te dar esse carinho, aí eu vou te dar esse afeto, e aí a gente reforça na pessoa esse tipo de pensamento, de que a solução é ela continuar sendo atendida como indivíduo. Conversei com ela, falei assim, não, mas isso aí é para ser assim mesmo. Se não acontecesse isso, é que ia ser estranho. Porque é agora, por causa dessas coisas, que você vai poder trabalhar sua paciência, que você vai poder trabalhar os seus defeitos também, que estão esbarrando nos defeitos da outra pessoa, que você vai poder trabalhar o amor bíblico verdadeiro, porque o amor bíblico verdadeiro é você amar a pessoa a partir do seu sacrifício em relação a ela, não a partir de ela estar suprindo as suas necessidades emocionais. Às vezes a gente faz o inverso. Aí a gente vai lá e reforça. Óbvio que tem que ir lá chamar a atenção do pessoal que também está pisando na bola. Porque tem que aprimorar mesmo, tem que ficar mais legal mesmo. Mas a gente não pode reforçar essa cultura. Depois da psicologização do eu, que se você gosta de estudar
sociologia e filosofia, isso começa lá com Jean-Jacques Rousseau e os trabalhos dele, principalmente no livro Contrato Social, e como que isso começa a inverter na era moderna. A gente passa pela sexualização da psique. Então surge um outro sujeito chamado Darwin, que animaliza o homem, e aí ele vai reduzir o homem a essa condição de igual a todos os outros seres vivos que existem na Terra. E logo em seguida, um outro homem chamado Sigmund Freud, pai da psicanálise, que ele sexualiza esse homem. Se o homem é um animal igual a todos os outros animais, o que diferencia ele é a maneira como o sexo dirige as suas decisões, ou os seus pensamentos, ou as suas interações sociais, desde que ele é criança, com aquela ideia do complexo de Édipo que ele vai desenvolver, da necessidade do pai romper com a sexualização da mãe em relação ao filho bebezinho ali, e que a criança tem todas as zonas erógenas do seu corpo por toda parte, e à medida que cresce, que a gente vai concentrando essas zonas nos órgãos sexuais, e por mais que as pessoas hoje talvez não comprem mais essa ideia do Freud na sua essência, passa para a nossa cultura que o sexo ele é algo que realmente vai dirigir a vida das pessoas. E aí a gente começa a ver os efeitos disso na nossa própria sociedade. Como que as pessoas veem, por exemplo, a questão de ficar sem transar até casar. Praticamente impossível um negócio desse na nossa comunidade hoje, nos nossos dias de hoje. Se a gente acha que os jovens da nossa igreja não estão transando, é porque a gente quer fingir de cego. Quer achar que, não, mas eu não vi. Às vezes a gente não quer nem ver, para não ter que tomar alguma medida ou fazer alguma coisa, porque as nossas doutrinas, às vezes, elas são a doutrina de que o Pezinho está falando hoje de manhã, de que o pecado ele só é pecado quando ele é descoberto. Né? E eu acrescentaria aquilo que ele falou, e desde que seja um pecado sexual, porque o pastor pode pecar qualquer outra coisa, que às vezes não tem problema nenhum. Né? O Pezinho falou dos nossos pecados aqui, por exemplo, em relação ao sábado. Né? Nunca ninguém na igreja falou assim, não, acho que você não pode ser mais nosso pastor porque você trabalha 7 dias por semana. Avareza. Ninguém fala sobre avareza, a gente até às vezes dá um nome bonito para isso. Né? Não, a pessoa é uma pessoa que administra bem as suas finanças, pessoa segura. A gente vai romanceando. Né? Ele é abençoado porque ele está prosperando. Né? Fofoca. Quando fica fora de controle, aí a gente vai lá e fala assim, fulaninho, não faz isso não. Desde que fique fora de controle. Então, é pecado desde que seja descoberto e que seja um pecado sexual. Mas aí, por causa desse tipo de situação, ao longo do século XX, a gente passa por esse processo da revolução sexual, aonde o discurso passa a ser, primeiro, não tem como você casar sem ter sexo, porque como é que você vai saber se é bom? Como é que você vai, antes de experimentar, antes de fazer o test drive, você vai comprar o carro? Já transformando a pessoa num produto, dentro desse conceito. Depois, a ideia dos múltiplos parceiros, que o fenômeno vai surgir com a pílula anticoncepcional e a mulher podendo, então, se libertar da necessidade de só ter relação sexual depois que ela casa. E aí a sexualização da psique passa para um novo ato, que é a politização da sexualidade. Corrige o U ali. A politização da sexualidade. Porque o Marx, no século XX e XXI, avançando os seus pensamentos, começa a trabalhar a ideia de que apetites não podem ser negados
E a gente percebe hoje, e talvez é o que a igreja mais, às vezes, esperneia contra, como que a ideia da homossexualidade ela não é mais uma questão de se é pecado ou não, se é moral ou não. Não, agora a questão é se é crime ou não você negar à pessoa o direito dela de ter a relação sexual do jeito que ela quer. Então, essa situação ela passa a ser politizada, e quando ela é normatizada, quando a gente passa a ter lei sobre isso, regra a respeito disso, as pessoas começam a sentir como se isso não pudesse mais ser enfrentado se nós não estivermos falando a respeito de uma luta de direita contra esquerda. E aí, quando você vai abordar determinados assuntos, é como se você estivesse tomando um lado político a partir dessa situação. Então, de repente, esse ciclo ele vai se fechando para fazer com que você contestar o individualismo se torne uma crise política. Não é mais algo que a igreja tem que tocar no assunto, porque saiu do campo espiritual. Ou saiu do campo moral. E aí como é que a gente dialoga com isso? Como é que a gente lida com essa evolução? E essa evolução, porque normalmente a gente tem a tendência de tentar enfrentar a cultura chocando contra a cultura. E aí a gente, às vezes, vê um pastor que surge, alguém que fala contra, bate. A gente viu recentemente o exemplo do André Valadão, né, que fez aquela série de mensagens que era contra o orgulho. É uma baita sacada, se você olha a comunicação, a maneira como ele fez, a mensagem não é mentirosa daquilo que ele falou. De fato, aquilo se apresenta, às vezes, como uma resposta ou como uma solução, mas quem adere àquilo e vibra com aquilo é quem já concorda com aquilo. Que fala assim, não, agora a minha voz está sendo representada. Porque volta a enxergar isso como se a gente estivesse falando de um antagonismo político, de uma representação de atores políticos. Mas a pessoa que não concorda com aquilo, ou não vive daquele jeito, olha para essa situação pensando assim, não, então eles são contra nós. Talvez a gente vai ver Paulo enfrentando a cultura lá em Atenas. Quando ele chega lá na cidade, ele vê que eles eram extremamente idólatras e que tinha deuses por toda parte, e aí diz que o espírito dele se revoltava contra a idolatria predominante na cidade, lá no capítulo 17 de Atos. Mas quando eles chamam Paulo para poder discursar no Areópago, ele aparece ali e ele começa o discurso dele falando assim, puxa vida, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Parece que ele está elogiando os caras quando ele começa a falar. E aí ele engata o discurso dele para confrontar a cultura. Só que olha que interessante, do mesmo jeito que a cultura foi confrontada ao longo dos últimos anos pelo progressismo. Porque não foi um discurso que chegou e atacou. Foi comendo pelas beiradas. Era um filmezinho que a gente assistia e achava inocente. Era uma música que a gente ouvia e achava legal. E de repente esses valores começam a tomar conta e fazer parte da maneira como a gente está enxergando as coisas hoje. Tranquilo isso aqui, gente? Tranquilo, tranquilo. Não é bem, né, essa palavra. Consolidação do consumidor. Por quê? E aí a gente vai trabalhar então essa perspectiva da igreja aqui nesse último item. Se eu tenho esse sujeito aqui hoje presente no mundo, e é o meu público-alvo, porque é o não cristão, né, ou cristãos que não passaram por um processo de novo nascimento completo, se esse é o sujeito que eu vou alcançar, que eu vou evangelizar, que eu vou comunicar com ele, seja fora da igreja, seja quando ele vier a visitar a igreja, a nossa tendência, instintivamente,
é tentar fazer uma igreja onde ele se sinta confortável de participar sendo essa pessoa que ele é. E é aí que a gente consolida esse comportamento de consumidor na pessoa. Porque aí eu preciso começar a customizar a igreja o tempo inteiro para que esse indivíduo se sinta bem ali dentro. E aí eu preciso customizar a pregação para que ele se sinta à vontade, queira voltar e queira estar ali. Eu preciso customizar o ambiente de culto para que ele se sinta bem, ele se sinta confortável, ele queira estar ali. E eu começo a reforçar o comportamento do indivíduo. E aí é uma linha, de novo, tênue, porque normalmente a resposta padrão que a gente encontra nas igrejas para esse tipo de situação é falar assim, não, eu não vou fazer nada para esse sujeito se sentir à vontade, porque ele tem que ser confrontado. Aí o culto é ruim, a pregação, você lê 30 versículos da Bíblia, e depois você repete os 30 versículos com palavras diferentes, porque não, quem o Espírito Santo quiser alcançar, ele vai alcançar. Eu não tenho que ficar me esforçando para ele entender. A igreja fica com parede branca para o resto da vida em protesto, não é porque você descobriu que realmente a parede branca vai ser bom, mas é em protesto que você não vai pintar a sua parede de outra cor, porque você não quer satisfazer esse indivíduo aqui. A gente fica, e ele obviamente não vai para a igreja. Obviamente ele não vai entender o que você está comunicando, obviamente ele não vai participar do que você está fazendo. Então como que a gente alcança essa pessoa? Sendo agradável para ele, mas ao mesmo tempo não sendo condescendente com o comportamento dele. Como que a gente é atrativo para essa pessoa sem ser tolerante com esse comportamento dele, com esse pensamento dele, com essa maneira dele de enxergar as coisas? Perder minha linha de raciocínio aqui, é que até o século passado, o fim do século passado, é que a gente trabalhava com um público que eles tinham conhecimento do Evangelho. Eles eram levados pelos pais para a igreja, eles já criam pelo menos um Deus trino ou coisa parecida assim. Só isso, ele estava ali, mas ele tinha essa base, ele cria em Deus. E muitos deles já tinham medo do inferno. Só que hoje, nós, no século XXI, nós estamos convivendo com esse tipo de pessoa que não entende absolutamente nada. Ele não tem um background. Ele já vem nesse mundo onde que religião para ele é uma coisa, para os religiosos, mas ele não entende nada. Então isso se torna até mais difícil, ou seja, a comunicação precisa ser diferente. Isso no passado talvez fosse até mais fácil, porque a pessoa não tinha os vícios do que eles chegam hoje, mas pela cultura ela já vem contaminada e com uma formação anticristo, né? Lá no nosso grupo jovem, lá, a gente vive muito isso. Jovens que o pai ajuda ele aí se precisar levar e buscar na festa, ele leva, mas se precisar levar e buscar na igreja, aí eu tenho que ajudar a Uber. Porque o pai não ajuda. Né? Os pais já ensinam os filhos a serem ateus e gnósticos, de berço. Né? Não tem mais a Bíblia aberta no Salmo, não tem aquela oração pendurada na parede, uma imagem que seja dentro de casa, uma avó que a avó já morreu, o pai é ateu. Né? Toda a influência que ele tem acerca de religião, o pensamento filosófico religioso é gnóstico e ateu. Né? E aí tu tem que comunicar o evangelho para essa galera aí. É ele que precisa mudar, né? Então assim, quando a gente olha para essa realidade, a gente condescendente.
tolerante. Porque a cultura supre isso aqui para ele. E ele sente que tá ok. Aí volta para aquela questão. Se ele gosta da igreja, a igreja vira mais um item no cardápio daquilo que ele já tem para poder fazer. E não uma transformação radical de vida. Mas por quê? Porque a gente ou não comunica nada com essa pessoa, e aí ele rejeita completamente a igreja, que ele fala assim, que não faz sentido para mim, ou a gente cria um ambiente de total aceitação para o que ele já quer ter como religião. Aí ele vem e acrescenta no cardápio dele.